subdivisão no índice sistemático aqui por artigo do CTN para ajudar a gente na fixação dos conteúdos. Quando a gente estiver estudando isoladamente algum assunto, é legal dar uma assistida nesse vídeo aqui para poder se situar onde está. Isso vai ajudar muito na fixação do conteúdo. Então a gente vai ter no CTN 2 livros, o livro primeiro, que fala do Sistema Tributário Nacional, e a gente vai ter o livro segundo, que são Normas Gerais de Direito Tributário. Dentro do livro primeiro, Sistema Tributário Nacional, a gente vai ter o título primeiro das disposições gerais, o título segundo, competência tributária, o terceiro vai falar de impostos, o quarto vai falar de taxas, o quinto vai falar de contribuição de melhoria e, por fim, a gente vai ter aqui distribuições de receita tributária, tudo isso aqui dentro do primeiro livro aqui, Sistema Tributário Nacional. Então, Sistema Tributário Nacional, a gente tem disposição geral, competência, imposto, taxa, contribuição de melhoria e distribuição de receita tributária. E depois a gente vai ter no livro segundo, que são as normas gerais de direito tributário, a gente vai falar de legislação tributária, legislação, obrigação tributária, crédito, administração tributária e disposições finais e transitórias. Então, ó, recapitulando aqui, quando a gente está falando de normas gerais de direito tributário, a gente vai falar de legislação, obrigação, crédito, administração tributária. Quando a gente está falando aqui de Sistema Tributário Nacional, do livro primeiro, a gente vai estar falando das normas gerais, competência, imposto, taxa, contribuição de melhoria e distribuição de receita. E agora a gente vai entrar aqui na subdivisão de cada um desses títulos, né? Então, o primeiro título foi disposição geral dentro de Sistema Tributário Nacional. Daí a gente vai para competência. Competência vai ter normas gerais e vai ter limitação da competência, que subdivide em disposições gerais e especiais. Aí a gente entra também num título aqui bem importante, os impostos. Já vi cair questão em prova pedindo pra gente saber como que é classificado isso aqui no CTN. Então, é legal a gente dar uma revisadinha nisso aqui. Isso aqui já ajuda bastante. Então, o que a gente tem aqui dentro de impostos? A gente vai ter primeiro as disposições gerais no primeiro capítulo, depois a gente vai ter imposto sobre comércio exterior, que vai ser importação e exportação. Então, comércio exterior, obviamente está falando de exterior, então a gente vai falar de importação e exportação, ambos são impostos da União. Daí a gente vai ter no capítulo segundo, a gente vai ter aqui imposto sobre patrimônio e renda, a gente vai falar de propriedade, transmissão e renda. Então, patrimônio e renda, a gente tem propriedade territorial rural, ITR da União. A gente vai ter aqui na seção 2, propriedade predial territorial urbana, o IPTU dos municípios. Daí a gente vai ter também aqui dentro de patrimônio e renda, a gente vai ter a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos. Aqui a gente está falando do ITCMD. Quando a gente entra lá no CTN para ler, a gente percebe que ele está falando do imposto estadual e tudo, então não é o ITBI aqui, apesar do ITBI, apesar dele não falar que isso aqui é uma transmissão não onerosa, né, o ITCMD é transmissão não onerosa, o ITBI é transmissão onerosa. Mas lá, quando a gente lê esses artiguinhos, a gente vai ver que ele está falando aqui do ITCMD. Imposto sobre renda e provento de qualquer natureza, que é o imposto de renda da União. Beleza, agora a gente vai para o capítulo 4, que fala sobre produção e circulação. A gente começa com o IPI, Produto Industrializado da União. A gente depois vai para Imposto Estadual sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, que está revogado lá no CTN. Quando a gente vai ler no CTN, a gente vê que isso está revogado. Imposto Municipal sobre Operação Relativa à Circulação de Mercadoria também está revogado lá no CTN. E aí que a gente vai entrar agora, continuando em produção e circulação, a gente vai falar do IOF, operação de crédito, câmbio, seguro, operações relativas a títulos e valores mobiliários, IOF, imposto da União. E aí a gente tem aqui, ó, imposto sobre serviço de transmissão de comunicação. A gente sabe que hoje em dia isso aqui fica pro ICMS lá dos estados, mas lá no CTN está falando que isso aqui é da União, apesar de não aparecer revogado. Não é mais assim que funciona, né? Aquilo lá não está valendo mais. O que mais que a gente tem aqui? Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Ó, aqui no CTN também está dizendo que ele está revogado. Vamos aproveitar já que eu entrei aqui no CTN para a gente dar uma olhadinha nesses artigos que foram revogados. Ó, Imposto Estadual sobre Operação Relativa à Circulação de Mercadoria foi revogado aqui do 52 e 58. Imposto Municipal sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, revogado também. E aí a gente falou aqui, ó, eu tinha comentado com vocês imposto sobre serviço de transporte e comunicações. A gente sabe que hoje em dia isso aqui fica com ICMS, mas lá estava dizendo que isso aqui era da União, ó. Aí ele falava base de cálculo do imposto para serviço, contribuinte ao prestador de serviço. Aqui, hoje em dia a gente estuda lá na Lei Candir, isso aqui é estadual. Beleza, pessoal, então a gente acabou de ver aqui produção e circulação, a gente entra em impostos especiais, que são imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes e energia elétrica mineral do país. Isso aqui também antigamente era da União, daqui a pouco a gente dá uma olhadinha lá no CTN. Imposto extraordinário, isso aqui é da União. Olha aí, pessoal, no CTN, imposto sobre operação relativa a combustíveis, lubrificantes e energia elétrica minerais do país. Daí ele vem cá e fala, ó, da União, né? A gente sabe que hoje em dia isso aqui fica com ICMS também lá dos estados.
Então é isso aí, a gente acabou de ver o título 3 dos impostos, a gente entra agora em taxas. Taxas, ele não tem subdivisão em capítulo e seção. Título 5, contribuição de melhoria. Ó, quero só dar uma revisadinha aqui em taxa não custa nada, né? Ó, taxa sobre serviço público, considera-se... vai ser então, taxa tem que lembrar de serviço. E ele pode ser utilizado ou então, utilizado pelo contribuinte. Ele vai ser utilizado quando for efetivamente usufruído ou então potencialmente. Quer dizer que a mera disponibilização ali já funciona como conceito de utilizado para o CTN. Esse serviço também tem que ser específico e divisível. Então, serviço público o quê? Utilizado, serviço específico e serviço divisível. Então, quando a gente fala que é utilizado, ele pode ser tanto efetivamente quanto potencialmente. Além disso, esse serviço tem que ser específico e divisível. Já que a gente está aqui, ó, vamos só dar uma passadinha no conceito de contribuição de melhoria. A gente tem que lembrar em contribuição de melhoria, valorização imobiliária. É para todo mundo, vale para Estado, município, Distrito Federal, todo mundo pode ter essa contribuição de melhoria. Então, a palavra-chave, quando a gente pensa em contribuição de melhoria aqui, as palavras-chave, né, é valorização imobiliária. O ente fez uma determinada obra que valorizou o seu imóvel, então você vai... o ente vai poder cobrar de você. O ente que fez essa obra, né, vai poder cobrar de você por causa dessa valorização imobiliária. Daí a gente tem distribuição de receitas, vai ter disposição geral, imposto sobre propriedade territorial rural e sobre renda e provento de qualquer natureza. O ITR, Fundo de Participação dos Estados e Municípios, Constituição do Fundo, critério de distribuição do Fundo de Participação, critério de distribuição do Fundo de Participação Estado e Município, né? E daí a gente tem o cálculo e o pagamento das cotas estaduais, comprovação e aplicação das cotas estaduais e municipais e imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Ó, pessoal, quero só dar uma passada aqui nos artigos que estão revogados. Quando ele fala da Constituição do Fundo, essa parte está todinha revogada aqui. Isso aqui a gente tem que estudar na Constituição, essa repartição hoje em dia, né? E aí ele vai para critérios aqui. Outra coisa que eu queria pegar aqui, ó, imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica também. Está revogada essa parte. Então essa parte aqui de distribuição de receitas, o que mais cai pra gente aqui é essa parte que está na Constituição lá. Beleza, agora a gente entra aqui no livro 2º, Normas Gerais de Direito Tributário, Legislação Tributária, título 1, Legislação Tributária. Então, a gente entra aqui em disposições gerais, depois disposições preliminares, leis, tratados, convenções internacionais e decretos. Aí a gente vai ter as normas complementares de quê? Dessas leis, tratados, convenções internacionais e decretos. Então, se perguntar pra gente se decreto é norma complementar, não é. Normas complementares vão complementar essa galera todinha aqui de cima. Beleza, o que mais que a gente tem? Vigência da legislação tributária, a gente vai ter a aplicação da legislação, interpretação e integração da legislação tributária. Tudo isso aqui nessa parte de legislação tributária. Daí a gente vai para obrigação tributária. Dentro de obrigação, começa em disposições gerais, daí vai para fatirador, sujeito ativo, sujeito passivo. Então, obrigação, a gente vai ter FG, sujeito ativo, sujeito passivo. No sujeito passivo a gente vai ter disposições gerais, solidariedade, capacidade tributária e domicílio tributário. E aí a gente vai para responsabilidade tributária. Dentro de responsabilidade a gente vai ter uma parte geral, e depois vai para sucessor, terceiro e infração. Então a gente tem esses 3 tipos de responsabilidade tributária aqui no CTN. A gente vai ter por sucessão, responsabilidade terceira e por infração. E crédito tributário. Bom, crédito tributário a gente vai ter disposição geral, constituição do crédito tributário, suspensão do crédito, extinção do crédito, exclusão do crédito e garantias e privilégios do crédito tributário. Aí dentro de constituição do crédito, a gente vai ter o lançamento e as modalidades de lançamento. Então, como que o crédito tributário é constituído? Por meio do lançamento. O que mais que a gente vai ter? Dentro de crédito tributário, a gente vai ter a suspensão desse crédito. Disposições gerais, olha como ele isola a moratória. Lembra lá de suspensão, morder e limpar? Bom, essa parte que compensa dar uma passadinha rapidinho, ó. Suspensão do crédito, a gente vai ter moratória, depósito em seu montante integral, reclamação e recursos nos termos de leis reguladoras do processo tributário administrativo, concessão de liminar em MS, então MS é somente liminar, concessão de liminar ou tutela antecipada nas outras espécies também pode tutela antecipada, e parcelamento. E lembrando que não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, mesmo que esteja suspenso aqui esse crédito. Então a gente viu que ele deixou separada a moratória aqui na suspensão, daí a gente vai para extinção do crédito tributário. Dentro de extinção, a gente vai ter as modalidades, o pagamento indevido e demais modalidades. Veja que ele separou o pagamento, que o pagamento é muito importante aqui para o CTN, né? É a modalidade de extinção do crédito tributário que foi
separado em duas sessões aqui. Aí depois trouxe demais modalidades. Bora dar uma revisadinha nisso rapidinho. Ó, vamos só ver aqui como é que extingue o crédito. Pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão do depósito em renda, pagamento antecipado, homologação do lançamento nos termos do artigo 150, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, assim entendida aquela definitiva na órbita administrativa que não mais possa ser objeto de ação anulatória, decisão judicial passada em julgado, dação em pagamento e outros imóveis na forma de e condições estabelecidas em lei. Então a gente já viu aqui dentro de crédito tributário, a gente já viu lançamento, a gente já viu suspensão, extinção. Agora bora ver exclusão. Exclusão é simplesmente isenção e anistia, né? Então como que o crédito é excluído? Por meio de isenção e anistia. Então a gente vai para garantias e privilégios do crédito tributário, vai ter disposições gerais e preferências. Aí a gente entra no último título aqui, a administração tributária, fiscalização, dívida ativa e certidões negativas de dívida ativa. Aliás, de débito tributário, certidão negativa de débito tributário. Então a gente tem 2 livros. Primeiro livro, Sistema Tributário Nacional, e segundo livro, Normas Gerais de Direito Tributário.